Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer à tona um debate deveras importante para a filosofia e a ética enquanto disciplina da filosofia em particular. Um debate que você está imerso, quer queira, quer não. Só pelo fato de você ser humano, de você conviver com outros humanos, animais, plantas, hoje também com inteligências artificiais, e de você consumir outros animais ou mesmo plantas como alimento. Mas tudo vai começar por duas categorias. O que é ser senciente e o que é ser autoconsciente. É claro que estaremos também falando da consciência. Então vamos por etapas. O ser senciente é a capacidade de sentir e também de perceber o mundo que nos circunda por intermédio de sensações físicas e emocionais, tais como dor, sofrimento, prazer, emoções diversas. A consciência, estritamente falando, é algo que nos permite aos diversos seres, terem algum tipo de experiência, qualquer tipo de experiência. Sem consciência, um ser, um ente, não teria experiência alguma. Seja um humano, um cão, seja qual for. Se há algum tipo de experiência, há consciência. E que tipo de experiência eu estou me referindo aqui? A um estado mental, sensorial, um pensamento, uma emoção, etc. Olha, eu posso ter a consciência do meu corpo, mas posso ter também a consciência do ambiente ao meu redor. E a autoconsciência? Aí é o reconhecimento da consciência que temos de algo. Olha, se a gente pegar uma régua, como esta que eu tenho aqui, veja, eu tenho uma escala, uma régua é uma escala. Eu vou do número menor a um número maior. Pois bem, eu posso imaginar que na parte de baixo dessa minha escala eu teria um ser senciente. E na parte superior eu teria um ser autoconsciente. E eu posso imaginar que esta caneta, esta lapiseira nas minhas mãos, a ponta seja o indicativo da consciência, do nível de consciência deste ser. Então, eu percorrendo esta régua, eu iria de um nível mais baixo de consciência para um nível mais alto de consciência. Então, quanto mais perto de um ser meramente senciente, menor o nível, o grau de consciência. Quanto mais alto de um ser autoconsciente, maior o nível, maior o grau de consciência. Mas veja que eu estou falando em níveis, eu estou falando em graus de consciência. É como se eu pensasse em um copo d'água fria ou quente. A temperatura há de variar, mas a água continuará sendo sempre a água. Portanto, os níveis de percepção, entendimento e consciência variam em grau em um ser senciente e um ser autoconsciente. Como eu dei o exemplo do copo d'água quente ou frio, que continua sendo um copo d'água, só variando a sua temperatura, Ou seja, graus, níveis. O humano, é um ser autoconsciente. Os outros animais são seres sencientes. As plantas e as IAs, inteligências artificiais, nenhum dos dois. Não há motivo para crer que uma planta ou uma inteligência artificial possua autoconsciência ou seja um ser senciente. E iremos já tratar disto. Um ser senciente possui consciência sobre o que ocorre no ambiente ao seu redor, mas não há uma compreensão profunda sobre si mesmo, enquanto ser separado e independente, que é o caso de todos os animais. Um ser autoconsciente
possui a capacidade de conseguir reconhecer a si mesmo como ente distinto dos demais. É o caso de nós humanos. Você vê isso até diante de um espelho. O humano reconhece a sua imagem no espelho. Aquela imagem sou eu. Ela me representa. Tá? Eu não sou. Há uma distinção, uma separação entre eu e o espelho. Mas reconheço que aquela imagem no espelho é minha. Um cão, um gato, não. Eles não têm essa possibilidade. Um ser autoconsciente possui a capacidade de exercer uma reflexão sobre sua própria existência. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje neste vídeo. Um ser autoconsciente reconhece que possui pensamentos e sentimentos e também uma identidade própria. Pode refletir sobre sua própria existência e sobre as suas ações no mundo. Pode, inclusive, questionar essas ações. Tá? Pensar se poderia ter feito algo de outro modo. E este ser autoconsciente possui uma boa noção sobre o que seja o seu eu. Este ser possui habilidades de introspecção e também de autorreflexão. Mas lembre-se, sempre estaremos falando aqui em graus ou níveis. Lembra do exemplo que eu dei do copo de água quente ou frio? Ou da régua com a ponta da lapiseira? Então, pesquisas, por exemplo, vêm reconhecendo cada vez mais a presença de autoconsciência, ou pelo menos algum tipo de autoconsciência, algum nível, algum grau de autoconsciência, também em primatas e em golfinhos. Plantas podem responder a estímulos oriundos do meio circundante, como, por exemplo, a luz, a água, a gravidade, outros mais. Mas não dispõem de um sistema nervoso ou de um cérebro. Respondem a estímulos, sim, mas de modo unicamente biológico. Não há qualquer percepção consciente ou subjetiva sobre esses estímulos. E veja, essa discussão tem repercussões enormes em termos de filosofia. Estou reconhecendo que a planta é um ser vivo. Ela está viva. Mas ela não é um ser autoconsciente, não é um ser senciente. Então eu vou poder tratá-la como um mero objeto? Porque as plantas todas hoje são tratadas como objetos, como se fosse uma pedra. Não estou dizendo que concordo com isto. Há pesquisas que apontam que as plantas, por exemplo, elas reagem à forma como são tratadas pelos seus cuidadores e reagem também diante de uma música, tá? Do ritmo, do som melódico desta música. Estou dizendo que é uma questão filosófica complexa para ser examinada e, em particular, com reflexos profundos na ética. Porque a ética nos diz como iremos tratar todos esses seres, a todos estes entes. E quanto às inteligências artificiais? Ora, elas não conseguem sentir ou ter experiência subjetiva. Não possuem percepção consciente sobre os estímulos. E também não possuem emoções ou sensações físicas, tais como prazer e dor. Elas são abastecidas, tá, por uma grande quantidade de informações. Elas sabem prever dentro da linguagem qual seria o melhor caminho a seguir dentro de uma resposta. Ele proporciona essa resposta. Mas é algo que foi pré-programado. As inteligências artificiais, tá, são algo também muito importante para a discussão ética e filosófica. Até porque elas estão em evolução, constante evolução. O que nós podemos falar hoje sobre uma IA é que não é um ser vivo, que cabe unicamente gerar informação e respostas baseadas em padrões e dados que lhes são pré-programados, que não possui consciência sobre si mesma. Veja, logicamente ela pode dizer, eu existo, tá? Eu sou tal e tal inteligência artificial, pode dar um nome que lhe foi passado pelos seus programadores.
pode saber logicamente que existe, mas não possui a mesma consciência que nós, seres biológicos, possuímos sobre a nossa existência. Ela não possui sentimentos ou percepções sensoriais. É algo puramente não biológico, mecânico. A evolução tecnológica que vem a permitir a criação de uma inteligência artificial que seja um ser senciente ou um ser autoconsciente não é hoje prioridade na pesquisa. Tá? Não. Mas é tema, sim, da ficção científica e de debates em distintas áreas do saber, a começar pela filosofia e mais particularmente pela ética. E aí cabe mencionar uma personagem célebre da ficção científica, que é o comandante Data. Data, da série Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, ou, se você preferir, Star Trek The Next Generation. Ora, trata-se de um ser artificial, não possui senciência e, no entanto, é um ser autoconsciente. O que nos leva a pensar o seguinte: teoricamente, nada impede de eu ter um ser senciente, como no caso os demais animais, que não seja autoconsciente. Isso nós visualizamos. Mas também, teoricamente, nada impediria o oposto, de eu possuir um ser autoconsciente que não fosse senciente. Não existe hoje que nós conheçamos. Mas esse personagem Data exemplificaria bem isso. Seria um ser autoconsciente, mas que não sente dor, não sente prazer, não possui uma vida subjetiva, ou seja, ele não é um ser senciente. O Data, ele só processa informação de modo lógico, funcional ou mecânico. Não possui uma vida interior, uma vida subjetiva. Gente, você está gostando? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aí o que você pensa sobre o que é ser senciente e ser autoconsciente. E como uma inteligência artificial, uma planta, um animal qualquer, ou mesmo nós humanos, nos encaixamos aí, hoje e no futuro. Tá? Põe a tua opinião, quero ler. Valeu? E claro, se você não for inscrito, verifica aí se está inscrito ou não. Se não for, se inscreva no canal. Bem, voltemos. Em determinado momento da série, há a introdução de um chip de emoção. Então, se você acompanha a série, você sabe que em algum momento vai ter esse chip. Tá? Mas não invalida o que eu estou falando sobre o Data não ser um ser senciente. Perfeito? Tá? Este personagem, ele foi introduzido na série para nos permitir discutir questões vinculadas à filosofia e à ética, no tocante ao que é ser humano, ou o que é estar vivo. E aqui há questões para um debate profundo dentro da filosofia. Aliás, tudo que eu estou falando nesse vídeo aqui é um prato cheio se você gosta de filosofia, porque aqui são questões extremamente polêmicas para serem debatidas. E, em particular, volto a frisar pela ética dentro da filosofia. Por exemplo, como eu devo tratar, como eu devo me relacionar comigo mesmo, tá? Como é que eu devo tratar, como é que eu devo me relacionar com outros seres humanos, ou com outros animais, ou mesmo com as plantas, ou com as inteligências artificiais que estão surgindo desde 2022, que elas se tornaram uma febre mundial, todo mundo falando das inteligências artificiais, que já vinham sendo desenvolvidas há muito tempo, mas a partir de 2022 se tornou um boom e vai cada vez evoluir mais e mais. Não sabemos até onde iremos chegar com o avanço tecnológico das IAs. Agora, veja bem, fora a discussão de como tratar e se relacionar com uma inteligência artificial, discussão profunda até porque, veja, futuramente, e há já investimentos nisso, você pode criar corpos robóticos, à semelhança de corpos humanos, abastecidos com uma inteligência artificial, que possam servir de companheiros para nós humanos, inclusive de companheiros afetivos sexuais. Tá? Olha a questão ética. Hoje você já possui, neste campo, bonecas infráveis e aparelhos para homens e mulheres usarem
na questão sexual. Mas imagine você possuir, tá, um corpo robótico que possa satisfazer, tá, interesses e desejos afetivos e sexuais que você possua. Olha as questões éticas aqui envolvidas, tá, diante de quê? Da robótica e da inteligência artificial. Mas os demais animais e as plantas também estão vinculados a esse debate ético, porque são usados para consumo, alimento. Veja, você está vivo e eu também, nós comemos, nós nos alimentamos. E de quê? Tá? Em última instância, nós nos alimentamos de outros animais, nós nos alimentamos de plantas. Nós comemos, nós matamos para comer. E qual a melhor forma ou modo de tratamento para essas criaturas que serão sacrificadas para a nossa sobrevivência humana? Se nós, seres humanos, negamos a ciência e a autoconsciência para as plantas, tá? Abrimos espaço para doutrinas, tais como as que são adotadas por alguns humanos que se dizem vegetarianos ou mesmo veganos. Eu não sei se a coisa é tão simples assim. Olha, a planta não tem cérebro, a planta não tem sistema nervoso, a planta não é um ser senciente, então podemos matar e comer. Será, gente? A planta é um ser vivo. Será que não há alguma distinção maior entre uma planta e uma pedra? Será que eu devo tratar a planta como se fosse uma pedra? É uma coisa, um objeto qualquer? Mas quando eu ponho uma música na pedra, eu não vejo a pedra manifestar qualquer alteração diante de uma música. Se eu trato uma pedra com carinho, eu não vejo esta pedra manifestar qualquer alteração. Mas se eu trato uma planta com carinho, eu que sou o cuidador daquela planta, o cuidador diário daquela planta, ou se eu ponho uma música, um som melódico, há pesquisas que apontam que a forma como eu trato esta planta, eu, cuidador, ou a presença de uma música no ambiente, afeta o desenvolvimento desta planta. Mas pode você realizar a pesquisa se quiser. Não vai afetar o desenvolvimento de uma pedra. Aliás, a própria palavra desenvolver implica em evoluir, em crescer. A pedra evolui, cresce, se desenvolve. A planta sim. Está notando a complexidade do debate? Então, se levarmos esse debate a sério, até que ponto que o vegetariano e o vegano simplesmente estão escolhendo quem vai sacrificar? Arbitrariamente? Se todos os animais possuem ciência, significa que, em algum grau, possuem consciência de suas emoções. Tá? Algum grau ou algum nível. Lembra da régua? Tá? Então, em algum grau, em algum nível, esses animais possuem consciência da sua dor, do seu sofrimento, do seu prazer, da sua felicidade, da sua tristeza, depressão, estresse e outras emoções. Cabe, portanto, o tratamento digno desses animais, seja no tocante à criação como companheiros. Sabe, aqueles que nós chamamos de pets, hoje está na moda chamar de pets, eu tenho um cão e uma gatinha aqui em casa. Gatinha está com 12 anos e o cão está com 8 anos de idade. E tudo bem, tem os pets, são os nossos companheiros, mas também tem os animais para consumo alimentar. E merecem ambos tratamento com dignidade. Se serão um dia sacrificados, deve-se levar em conta a dignidade deste animal, a minimização de dor e sofrimento quando do abate, condições de viver o mais próximo possível do seu habitat natural e de propiciar prazer em suas vidas. E aí vou lançar mais uma polêmica. Lembra que eu falei que todos os animais são seres sencientes? Que o ser senciente sente dor, prazer? Tá bom, e os peixes? Os peixes também são animais. Mas aí há um problema.
os peixes são muito diferentes de nós mesmos, seres humanos. Ora, eles não expressam emoções pela face, nós humanos estamos muito acostumados a olhar a face nossa, ou de um cão, ou de um gato, tá? E perceber nos demais animais as emoções ali expressas na face. O peixe não. A cara é sempre aquela, não muda, gente. Mas não significa que não esteja tendo alguma emoção. Os peixes também não falam ou emitem qualquer tipo de linguagem, tá? Que possamos, nós, seres humanos, entender como expressão de dor ou de sofrimento. Olha, pega um cão, tá? E dá um tapa nele, machuca ele a ver se ele não vai ganir ou se não vai ter um comportamento agressivo para com você. Ou ele foge ou te ataca. Ele expressa o sentimento de dor, de desconforto, de desprazer, de sofrimento. Da mesma forma, se você pegar o teu cãozinho e fizer um carinhozinho, ele vai demonstrar o sentimento de agrado, de prazer. E o peixe? Nós não conseguimos compreender como um peixe expressa as suas emoções. Mas se o peixe é um ser senciente, ele o é, em algum grau, em algum nível, ele tem emoções, porque em algum grau, em algum nível, ele tem consciência de ser alguém no mundo, do mundo ao seu redor, tá? E dele próprio, enquanto peixe. Veja, os peixes estão vivos, disso não há dúvida. Eles são seres sencientes, também não há dúvida. E seu sacrifício diário, tá? E em grande, um número colossal, grande número, gente. Quantidade imensa de peixes que são abatidos todos os dias. Não leva tais fatos em consideração. Ninguém leva em consideração que o peixe é um ser vivo e que o peixe é um ser senciente. Os peixes são tratados como se fossem pedras. São coisas. Nada mais. Até a classificação de ser um animal lhe foi retirada. É como se fosse uma pedra. Mas isso não é verdade. Gente, veja, a gente esteve debatendo aqui a autoconsciência e a senciência. Os níveis de consciência e graus. Tá? Falamos sobre o ser humano, o único ser que conhecemos hoje que é autoconsciente, plenamente autoconsciente. Falamos sobre os diversos animais e os classificamos como seres sencientes. Falamos sobre as plantas e sobre a atual tecnologia da inteligência artificial e os colocamos como seres que não são nem sencientes, nem autoconscientes. E que também não haveria interesse no desenvolvimento tecnológico de uma IA que fosse senciente. Para que eu vou criar uma IA que sinta dor ou prazer, minha gente? Olha os problemas éticos que eu vou ter. Para que eu vou criar uma IA que seja autoconsciente? Pensa na problemática, a ficção científica aí está cheia de problemas que nos traz a esse respeito. Então não há interesse hoje no desenvolvimento de uma inteligência artificial que seja senciente ou autoconsciente. E a dúvida é se um dia seremos capazes de produzir tal, porque parece que isto envolve basicamente a biologia. Teríamos de juntar a tecnologia de uma IA com a biologia, tá? Para propiciar o surgimento disto. Então há dúvida se seria possível. Falamos também das plantas, que hoje são classificadas como sendo seres que não são autoconscientes e também não são seres sencientes. Ou seja, não sentem dor nem prazer, não têm consciência de sentirem dor ou prazer em nível algum. Mais próximos de uma pedra, de uma coisa, de um objeto. Mas dissemos também que são seres vivos. E levantamos uma questão aqui. Gente, nota que são questões profundas. No tocante à senciência e à autoconsciência, a discussão filosófica, em particular ética, encontra campo fértil e totalmente promissor para o debate, a pesquisa e a polêmica. Vou ler o seu comentário.
Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.